Ele é o coração da lógica da Frota Estelar, meio humano, meio vulcano e 100% lendário. Hoje vamos explorar a trajetória completa de Spock, desde suas origens em Vulcano até seu sacrifício final e o legado que atravessa gerações e realidades. Seja bem-vindo ao canal Estrada do Nerd. Eu sou Marcelo Escudeiro e hoje vamos mergulhar na biografia de um dos personagens mais complexos da ficção científica. E se você é fã de Star Trek, já se inscreve no canal para não perder nossos dossiês sobre esse universo Trekker. Origens e infância. Filho de Sarek, diplomata vulcano, e Amanda Grayson, professora humana. Spock é um híbrido vulcano e humano. Seu pai Sarek é um embaixador vulcano da Federação, enquanto sua mãe, Amanda Grayson, é uma humana terráquea. Isso sempre foi um grande dilema na sua vida, uma vez que o povo vulcano é quase desprovido de emoções. Mas devido à sua herança humana, ele as possui em demasia, ainda que busque controlá-las ao extremo. Criado sob a filosofia da lógica pura, ou colinar, mas constantemente ele é confrontado por suas emoções humanas. Mesmo assim, Spock era visto como impuro pelos seus pares. Isso fez com que Spock decidisse entrar para a Frota Estelar contra a vontade de seu pai, causando um afastamento de 18 anos. Como outros vulcanos, Spock é capaz de realizar uma técnica de telepatia chamada fusão mental, que requer contato físico e tem por finalidade compartilhar pensamentos, sensações e ideias com outra mente. Spock já usou isso em diversas vezes, mas o uso mais notável foi no Dr. McCoy, quando ele transferiu seu Katra, uma espécie de energia vital, pouco antes de morrer, permitindo assim que pudesse ser ressuscitado novamente. Carreira na Frota Estelar, servindo sob o comando de Christopher Pike na USS Enterprise. Spock aparece como oficial de ciências na Enterprise no primeiro episódio não exibido da série, chamado The Cage. Os eventos do episódio foram formalmente canonizados e mostrados no episódio em duas partes, chamado The Menagerie, da primeira temporada. Spock também aparece no segundo episódio piloto, Where No Man Has Gone Before, que foi transmitido inicialmente como o terceiro episódio. Durante os eventos desse piloto, Spock ficou preocupado com o risco que o tenente-comandante Gary Mitchell representava para a nave e sugeriu possíveis soluções ao capitão James T. Kirk. A seguir, eu apresento os meus momentos favoritos de Spock. Gosto e preferência são muitas vezes subjetivos. É claro, esses momentos não pretendem ser definitivo e nem exaustivo. Em vez disso, é algo que considero importante desse legado de Spock como personagem, tanto na série de televisão dos anos 60, quanto no universo expandido da série Star Trek. Foi uma experiência maravilhosa e emocionante selecionar e rever esses episódios. Eu adoraria saber quais são seus favoritos, seus momentos favoritos de Spock. Deixa aqui nos comentários. E o primeiro é um episódio da primeira temporada, o episódio 13, chamado Galileu 7. Mr. Spock. He jettisoned the fuel and ignited it. We need that fuel to maintain orbit. Are you out of your mind? Perhaps, Mr. Boma. Este episódio se destaca para mim porque é a primeira vez que vemos o Spock no comando em circunstâncias extremamente difíceis. Aqui, Spock é oficial de maior patente a bordo da nave auxiliar Galileu, juntamente com outros 6 tripulantes, incluindo o Dr. McCoy e o engenheiro-chefe Scott. Infelizmente, a nave auxiliar é forçada a fazer um pouso de emergência em um planeta habitado por gigantes alienígenas. Ao longo do episódio, Spock é obrigado a usar todas suas habilidades, não apenas as científicas e técnicas,
mas também sua capacidade de liderança, para repelir os ataques dos gigantes e lidar com a crescente discórdia entre os membros da sua tripulação. O episódio seguinte é a Menagerie, partes 1 e 2, da primeira temporada, episódios 15 e 16. His former captain, mutilated by a recent space disaster, and unable to speak or move. I have never disobeyed your orders before, Captain. I know it is treachery against Captain Kirk, but I must do this. Doctor, as senior officer present, I present myself to you for arrest. Este é o único episódio em 2 partes da série original de Star Trek. Aqui há uma referência direta ao episódio piloto The Cage, com Jeffrey Hunter como capitão Christopher Pike no comando da Enterprise. 11 anos antes de James T. Kirk assumir o comando da nave, Spock estava a bordo da Enterprise como um jovem tenente e, coincidentemente, também como oficial de ciências da nave na época. A bordo, ele testemunhou o encontro de Capitão Pike com uma raça de seres alienígenas conhecido como Talosianos, dotados de poderosas habilidades telepáticas. Anos depois, após Pike ter ficado paralisado devido a um acidente bizarro, Spock se lembraria desse encontro com os Talosianos para bolar um plano para que seu velho amigo e capitão encontrasse algum consolo para sua condição, mesmo que isso significasse infringir os regulamentos da Frota Estelar. Este é um episódio impactante que demonstra vivamente que, apesar de aparente frieza e lógica exterior de Spock, por dentro ainda batia um coração que se importava, acima de tudo, com o bem-estar de seus amigos e camaradas. Este Lado do Paraíso, primeira temporada, episódio 25. Captain's log, supplemental. We have been ordered by Starfleet Command to evacuate the colony on Omicron 3. Spock! That one looks like a dragon. See the tail and dorsal spines. But I've never stopped to look at clouds before. Spock! Yes, what did you want? Spock, is that you? Yes, Captain, what did you want? Spock, I don't know what you think you're doing, but this is an order. Report back to me at the settlement in 10 minutes. No, I don't think so. You don't think so what? I don't think so, sir. Nesse episódio, a Enterprise descobre um planeta repleto de colonos que inicialmente acreditavam que estavam todos mortos. Mas, na verdade, eles estão vivos e prosperam graças a um misterioso esporo alienígena nativo do planeta. Spock descobre uma antiga paixão, Leila Calome, que também está viva e presente no planeta. E os dois redescobrem o amor que sentiam um pelo outro. Spock demonstra uma emoção incomum na série, revelando um lado surpreendentemente terno e afetuoso. Contudo, descobrimos que tudo isso é resultado dos esporos e da manipulação que exercem sobre os infectados. Embora o episódio termine com Spock e o resto da tripulação se libertando dos controles dos esporos, o final ainda deixa um tom agridoce e melancólico, principalmente para o Spock. O Diabo na Escuridão, temporada 1, episódio 26. Mr. Spock? Find something? Adjusting my tricorder to register for silicon, Captain. A life form, Captain. Bearing 111 degrees. Elevation 4 degrees. One of our people? No, sir. Este episódio ocupa um lugar especial no meu coração, porque sua mensagem é tão essencialmente Star Trek, mesmo antes de Star Trek se tornar uma referência comum na cultura pop. Neste episódio, uma colônia mineradora solicita especificamente a ajuda da Enterprise para encontrar e deter uma criatura misteriosa que está matando os trabalhadores da colônia e ameaçando o fornecimento de entrega de preciosos minerais da colônia para outros mundos. O ponto mais positivo deste episódio
é como Spock, com maestria, oferece uma perspectiva não humana muito necessária para a situação. É ele quem sugere que talvez haja uma alternativa a matar a criatura, chamada Horta, e é ele quem eventualmente consegue romper as barreiras da comunicação através de uma fusão mental com a criatura. Isso permitiu, eventualmente, a coexistência pacífica entre os mineiros e o Horta. Esse tipo de mensagem, que defende a tolerância, a coexistência e a compreensão mútua, é uma mensagem que sobreviverá em muitas iterações subsequentes de Star Trek. E tudo começa aqui. O próximo é um dos meus episódios favoritos. É o Amok Time, da segunda temporada, o episódio 5. It has begun. Let no one interfere. Spock! No! Aqui, Spock, imerso nos impulsos biológicos do acasalamento sexual vulcano, conhecido como Ponfar, retorna ao seu planeta natal para se casar com sua prometida, a T'Pring. E aqui é assim, ou ele se casa ou ele morre. Na superfície do planeta, ele participa de um ritual que o obriga a lutar pela mão de T'Pring em casamento. Por uma reviravolta do destino e manipulação, Kirk é escolhido como campeão de T'Pring e é a pessoa com que Spock precisa lutar e matar para ter sucesso. Este episódio é um clássico que estabelece um dos muitos pilares fundamentais que nós fãs reconhecemos como peças essenciais da cultura e mitologia vulcana. Ele descreve vivamente as emoções complexas e intensas que se escondem sobre a superfície da maioria dos vulcanos, as quais Spock, que também é meio humano, enfrenta em um nível ainda mais pungente e difícil. Também apresenta o personagem T'Pau, que veremos uma versão mais jovem na quarta temporada de Enterprise durante a trilogia Kishara. Máquina do Apocalipse, temporada 2, episódio 6. We must transport the captain and the others from the Constellation and escape this thing's subspace interference in order to warn Starfleet Command. Vulcans never bluff. Very well, Mr. Spock. The bridge is yours. Mr. Spock. One moment, sir. Commodore, I believe you are scheduled for medical examination. Mr. Montgomery. Sir. You will accompany the Commodore to sickbay. Este episódio é mais uma grande demonstração do talento de Spock no comando. Quando a Enterprise responde a um sinal de socorro de sua nave irmã, a Constellation, descobre apenas que seu comandante, o Comodoro Matt Decker, ainda está vivo e demonstrando claros sintomas de transtorno estresse pós-traumático. O Comodoro jura vingança contra a máquina do juízo final, uma nave alienígena que destruiu sua nave e sua tripulação, e ele jura a vingança a qualquer custo. Tendo sido alçado ao comando da Enterprise, agora que Kirk está preso a bordo da Constellation, Spock se vê em uma rota de colisão direta com o Comodoro Decker, que usa sua patente para assumir o controle da Enterprise. Este é simplesmente um episódio maravilhoso que demonstra a fibra moral de Spock e sua impecável capacidade de operar e ter sucesso em circunstâncias extremamente difíceis. Jornada a Babel, temporada 2, episódio 15. Clear hangar deck. Clear hangar deck. Recovering shuttlecraft. How does that Vulcan salute go? That hurts worse than the uniform. Captain James Kirk. Captain? My first officer, Spock. Vulcan honors us with your presence. We come to serve. Your service honors us, Captain. Captain, Ambassador Sarek and his wife are my parents.
Este episódio é outro clássico excepcional, pois estabelece muitos elementos fundamentais no cânone de Jornada nas Estrelas. Apresenta os Andorianos e os Telaritas, bem como o pai de Spock, o embaixador Sarek de Vulcano. É também um episódio crucial, como observou o roteirista do episódio, o renomado D.C. Fontana, porque foi a primeira vez que tantos alienígenas foram reunidos em um único lugar no momento da série. Ele estabelece a base para o relacionamento tumultuado entre Spock e Sarek, que o próprio Leonard Nimoy afirmou ser uma alegoria valiosa para o relacionamento frequentemente conturbado que muitos indivíduos têm com seus próprios pais. All Our Yesterdays, temporada 3, episódio 23. Bones! Spock! It's Jim. Can you still hear me? We hear you perfectly, Captain. Follow my voice! Do you hear me? Keep following my voice. Spock. Boy. This must be it. Come on, Spock. You start ahead, Doctor. I do not wish to part from you. I cannot come. If I go back, I will die. Come on, Spock. Now. Spock, McCoy. Hurry through the portal. Time is running out. No penúltimo episódio da série original, Spock, McCoy e Kirk se veem presos no passado distante de um planeta condenado. Na minha opinião, Leonard Nimoy oferece uma das melhores atuações aqui, com seu gradual retorno ao seu lado emocional, seu conflito com McCoy e seu belo, porém tragicamente breve relacionamento com Zara Beth, uma companheira de exílio que também esteve com ele no passado. A gente vê aqui Spock lutar com seus lados vulcanos e humano. Mas este episódio demonstra que a dificuldade de Spock com as emoções não é necessariamente resultado de um conflito entre esses dois lados. Em vez disso, pode ser seu lado vulcano ainda em desenvolvimento em um estágio mais bruto, que poderia ser a origem do problema. Isso demonstra que nem todos os vulcanos são necessariamente frios, sem emoção e lógicos por natureza. Isso é uma prenúncia de uma visão diferente da raça que será explorada lá na série Enterprise. E para fechar, o episódio Unificação, parte 1 e 2, da nova geração, quinta temporada, episódios 7 e 8. I have come on an urgent mission from the Federation. I'm looking for Ambassador Spock. You have found him. Captain Picard. Em 1991, logo após a despedida cinematográfica da tripulação original de Star Trek, do filme Star Trek VI, A Terra Desconhecida, Spock fez uma aparição na série A Nova Geração, em um episódio duplo muito aguardado. Neste episódio, o Capitão Picard é enviado pela Frota Estelar para resgatar Spock. A Federação acredita que Spock desertou para o Império Romulano. Este episódio é memorável por muitos motivos, desde a última aparição de Sarek em tela, a estranha simetria entre Data e Spock, demonstrada em sua conversa, e até as comparações que Spock fez entre Picard e Kirk. Embora seja seguro dizer que muitos fãs sentem que este episódio duplo poderia ter sido muito melhor do que vimos em tela, mas a cena final, quando Spock se conecta telepaticamente com Picard para finalmente entender o que o seu pai Sarek realmente pensava dele, é uma homenagem emocionante e inesquecível para os fãs de Star Trek de longa data. O legado de Leonard Nimoy. Não dá para falar de Spock sem mencionar Leonard Nimoy. Ele não apenas interpretou o personagem, ele o moldou criando uma saudação vulcana e um toque nervoso. Quem já viu a série original ou os primeiros filmes da franquia mal consegue imaginar outro ator que possa interpretar de forma tão digna o papel de Spock quanto Leonard Nimoy. Porém, ele não foi a última opção considerada para o papel. Originalmente, o papel iria para DeForest Kelley, que acabou interpretando o Dr. McCoy, que recusou o papel. Depois, Roddenberry chegou a considerar Adam West, o popular ator de Batman, mas ele estava ocupado filmando um outro projeto. Com o tempo,
foi considerada a mudança de gênero do personagem. A atriz Nicole Nichols, que acabou interpretando Uhura, foi chamada, mas ela não aceitou. Por fim, Roddenberry se lembrou de um jovem ator chamado Leonard Nimoy, e ele logo foi escolhido e aceitou o papel do personagem. Vários atores interpretaram o personagem desde Nimoy. A interpretação mais recente é de Ethan Peck, que desde 2019 interpreta Spock em um período anterior à sua carreira em relação à série original, aparecendo na segunda temporada de Star Trek Discovery e agora na série Star Trek Strange New Worlds. Além disso, Zachary Quinto interpretou a versão de Spock na realidade alternativa nos filmes de Star Trek de 2009, 2013 e 2016. Embora os 3 filmes passem em realidade alternativa mencionada, Nimoy aparece nos 2 primeiros como Spock da linha do tempo original. Outras curiosidades: o sangue de Spock é verde, mas isso não era o único atributo alienígena que diferenciava quando foi inicialmente concebido. No primeiro esboço de Gene Roddenberry para o personagem, Spock era descrito como meio marciano com orelhas pontudas e pele vermelha. A ideia logo foi abandonada, no momento em que os criadores perceberam que, em muitas televisões em preto e branco, a pele iria aparecer negra. Além disso, ia requerer horas e horas de maquiagem, o que não dispunham para uma série de TV. Sex Symbol. Por incrível que pareça, na época em que Star Trek popularizou e se tornou uma das séries televisivas mais assistidas e comentadas na época, o Sr. Spock começou a ganhar uma repercussão deveras peculiar. Ele se tornou um forte sex symbol, com inúmeras matérias e capas de revistas sendo feitas em seu respeito. Algumas com o título "Mulheres acham caras inteligentes sexy". A eclosão dessas notícias se deu em 1967, quando TV Guide publicou um artigo chamado "O Sr. Spock é um sonho". Mão colada. Um dos maiores símbolos trazidos pelo Sr. Spock e repetido inúmeras vezes pelos fãs de Star Trek é a saudação vulcana, que significa vida longa e próspera. Para isso, basta unir o indicador, o dedo médio e separá-los com o mindinho e o anelar, que também ficam unidos. Na nova série de filmes da franquia, o responsável por interpretar Spock, o Zachary Quinto, e uma curiosidade sobre sua interpretação é que ele não consegue realizar a saudação. Para gravar as cenas onde ele utiliza a saudação, seus dedos foram colados para que ele não pudessem ficar separados. A melhor cena de morte da história do cinema. Don't grieve, Admiral. It is logical. The needs of the many outweigh the needs of the few. Or the one. And always shall be your friend. Talvez o papel mais icônico de Spock tenha sido no segundo filme cinematográfico da franquia, Star Trek A Ira de Khan. Lá, ele se sacrifica para salvar seus amigos, em uma das cenas mais tocantes da série. Contudo, Leonard Nimoy não queria voltar ao papel do personagem. Ele só foi convencido no momento em que lhe falaram que ele teria a melhor cena de morte da história do cinema. Ao ler o roteiro e achar o desfecho digno para o personagem, ele assinou o contrato. Spock nos ensinou que ser diferente não é uma fraqueza, mas uma força. E para você, qual o momento favorito de Spock? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de largar aquele like maroto, também se inscrever no canal e acionar o sininho para as novas notificações. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Vida longa e próspera.